Olá para todos, está começando o programa Militão e Militão e nesse primeiro bloco nós vamos abordar o assunto do momento, quando se fala do Supremo, da relação e do presidente Bolsonaro, que é a questão do áudio daquela famosa reunião. Para comentar esse assunto está conosco o advogado Antônio Carlos de Andrade Viana, que também é comentarista do programa. Como vai, Viana? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bom. Agora melhor, sabendo que teu pai já está de volta. De volta ativa. Está ativa e já está trabalhando. Vamos falar então, o ministro Celso de Mello está para divulgar esse áudio, né? A grande expectativa agora essa semana é exatamente isso, porque numa reunião ministerial, o Bolsonaro teria pressionado o Moro a respeito de substituição de delegados e chefia da Polícia Federal. O Moro, ao deixar o ministério, fez acusações gravíssimas contra o Bolsonaro, dizendo que ele estava interferindo por interesse pessoal e interesse de amigos, de terceiros. O que isso é gravíssimo, se é que aconteceu. Tem que ter provas. Tem que ter provas. E o Moro teria indicado que essa reunião foi uma reunião com os ministros e que foi gravada. Pois bem, essa gravação foi requisitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que está à frente da investigação, está conduzindo a investigação, por se tratar de um presidente da República, tem que ser o ministro do Supremo, e o Palácio entregou essa gravação. Entregou essa gravação que já foi ouvida pelos interessados, pelas partes interessadas, e há trechos que se refere exatamente aquilo que o Moro falou, a interpretação se houve ou não pressão, ou se houve ou não interesse pessoal, isso é uma interpretação que fica para depois. Certo. O importante é que houve esse tipo de diálogo e a discussão é que os advogados do Moro querem que divulgue na íntegra toda a reunião. São 2h30 de reunião. Nossa, é bastante tempo, hein? E, evidentemente, que a Procuradoria da República entende que não há por que divulgar tudo. Tem que divulgar a parte que interessa a essa investigação, a essa denúncia. O resto... o resto não interessa. O que ele falou lá, referente a outras coisas, então, é questão de Estado. Né? Questão de política de governo e tal, não tem nada a ver com a investigação. Tem ministro que deu opinião? Tem não tem nada palavrão a ver. No meio do negócio, porque é reunião entre eles, né? Sim, isso aí não tem interesse para esse tipo de investigação. Não tem. Então, o ministro Celso Mello ficou de decidir essa semana ainda e nós vamos aguardar. Por quê? Porque ainda que Bolsonaro tenha dito que quer trocar a segurança, que não confia no que está lá, que tinha que pôr outro delegado, é mais ou menos isso que ele fala. Ainda que ele tenha falado isso, que é verdade, não significa que ele fez isso por interesse pessoal, ou por interesse de proteger amigos, nem nada. Ele estava falando uma questão geral de segurança da família dele, que ele estava insatisfeito com a forma que os filhos dele e ele são constantemente ameaçados. Louco tem para tudo. Dos dois lados. Dos dois lados, tem louco para tudo, né? Tem os que amam demais e matam, como o caso que é daquele louco que matou o Beatle. O cara é apaixonado pelo John Lennon. Apaixonado, não era porque ele tinha ódio. Ele é um demente que amava tanto que foi lá e matou. Então. Que coisa, hein? Já o caso do esfaqueamento do Bolsonaro, quando candidato, pelo Adélio Bispo, é um louco. Aquele lá foi comprovado. Um louco que odiava ele, né? Nem sabe por que ele esfaqueou, quer dizer, um demente com uma faca de cozinha foi lá no meio do povo. Então isso... E o Bolsonaro estava reclamando disso. O Moro diz que é por interesse pessoal, ou por interesse de amigos, ou isso, daquilo. Para proteger ou para beneficiar amigos que eram delegados, para pôr no lugar. Então, mas esse é um mérito
que vai ficar para as calendas gregas. É verdade, porque esse inquérito é o seguinte, não tem fim. É um inquérito que não vai concluir nunca, porque vai fazer perícia, depois vai ouvir mais não sei quem. Daqui a pouco o Bolsonaro já deixou de ser presidente. Já passou o momento. E não é motivo para se processar um presidente da República por causa de um negócio desse, não é motivo. A questão é política entre a jogada do Moro com... O Moro, um juiz, 22 anos como juiz federal, fica distante, numa bolha, não cumprimenta os outros, não estende a mão, não fala oi com ninguém, não sobe no elevador com outras pessoas por questão de segurança. Porque juiz federal é assim, eles ficam distantes, vivem em outro mundo, ganham uma fortuna, tem tudo pago, eles não são gente como a gente, eles são semideuses, certo. Estão acima do bem e do mal. Atendimento às partes, então? Acima, o Moro, então, mandava prender, o cara roubou lá na Bahia, pá, decretava a prisão, lá na Bahia o cara vinha para Curitiba. Ia de jatinho, né? Lá em não sei aonde, em Mato Grosso, vinha, pá, já era tudo na mão dele. Lava Jato, falou em Lava Jato, no Brasil inteiro ele prendia quem seja senador, deputado, governador. Foi fato, foi um monte de gente, hein? Ele passou por cima de todas as regras jurídicas, foi prestigiado pelo Supremo e acabou no que deu. A imprensa o ovacionou e ele acabou sendo uma pessoa mais popular do que o próprio Bolsonaro quando foi ministro da Justiça. É verdade. Então aquilo subiu na cabeça dele e ele agora resolveu peitar o presidente para cair, para derrubar o presidente. O que não é fácil também, né? Sim, mas ele entrou num jogo político que não é dele. Agora ele está sem poder, está sem cargo, nem de juiz, nem de ministro, nem de nada, entendeu? E vai acontecer com ele o que aconteceu com Joaquim Barbosa, que era presidente do Supremo Tribunal Federal. O suprassumo, na época. O suprassumo, é o cara que conduziu o mensalão, lembra? Conduziu, prendeu todo mundo, banqueiro, político, moralista, e saiu, era aplaudido nas ruas. Ele deixou o Supremo para ser candidato a presidente da República. Terminou esquecido, ninguém sabe. Nem fonte de imprensa ele é mais. Nem fonte de imprensa. Não é? Ele não é nem igual os outros ministros, ex-ministros, que às vezes são convidados para dar palestra, escrever livros, participar de simpósios. Nem isso ele... É verdade. Esquecer dele totalmente. E acho que, infelizmente, o que vai acontecer com o Moro, com a personalidade difícil que ele tem. Não aperta a mão de ninguém, ele tem nojo. Quando aperta, fala, doutor Moro, esse é o deputado federal, não sei o quê. Ele faz assim, é assim que ele cumprimenta. É o jeito dele, né? Porque ele tem nojo. O apelido dele lá em Curitiba era Mãozinha, porque ele dá a mãozinha assim. Então, não é brincadeira. Então você acha que esse cara vai fazer o que agora? Sem poder, sem nada, e contra essa turma de Bolsonaro que está contra ele, escrachando ele o dia inteiro. Agora, só uma pergunta. Por que grava a reunião? Você faria isso? Você gravaria uma reunião? É uma segurança para o governante, porque antigamente ele fazia as reuniões, os governantes faziam, no mundo inteiro, faziam as reuniões escondidas. E por segredo de Estado, essa coisa toda e tal, e aí saíam as fofocas dos opositores, dizendo que a reunião foi para tratar disso, daquilo, aí vinham as fofocas, as interpretações erradas. Entendi. Então eles gravam, fica tudo muito transparente, e eu chamei os ministros aqui para decidir sobre isso, e cada um falou assim, 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 assado, não tem conversa aqui. Então foi por isso. Mas que é uma prova contrária, é uma prova contrária, né? O Nixon foi caçado por isso, né? Gravou? Ele gravou e serviu de prova contra ele. Que coisa! Mas é difícil, o governante é assim, ele não pode ter privacidade mesmo. Quer ser governante, quer ser eleito, quer ter um mandato desses de nível nacional, tem que saber que não tem que ter transparência. Não tem que ter sigilo. Não tem. Você tem que ser totalmente transparente, inclusive nas conversas, principalmente nas reuniões públicas. Ok. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Grande abraço. Obrigado. Até a semana. Já tem mais.
Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Neste bloco do programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre um projeto, dentro do projeto Inisu Solidário, muito interessante, que está ajudando pessoas, né, que têm problemas com o auxílio emergencial do governo federal. Para falar sobre isso, está conosco a professora Paula Guarizo, que é coordenadora do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Inisu, e o aluno, o Fernando Guarizo. Boa noite, professora Paula, tudo bem? Paola, né? Melhor que Paola. Boa noite, Marcela, tudo bem? Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Professora, conta dessa iniciativa dentro do projeto Inisu Solidário. Então, o Inisu tem essa preocupação, né, de ajudar a comunidade, né? Faz parte da nossa missão. E agora, com esse Inisu Solidário, dentro das Ciências Contábeis, nós temos o projeto do NAF, que é o Núcleo de Atendimento Fiscal, né, da faculdade, e isso nos possibilita ajudar as pessoas que estão em dificuldade com o auxílio emergencial por conta de cadastro errado, ou CPF, endereço, MEI, informações MEI erradas. Então, assim, nós estamos assim nessa frente para que essas pessoas tenham os seus auxílios autorizados, né? Apesar de estarmos na segunda parcela, muitas pessoas ainda estão com dificuldade de conseguir o auxílio por conta desses erros cadastrais. E lá na Inisu, essa tarefa ficou para quem? É um voluntariado dentro de Ciências Contábeis, o pessoal que está treinado, né, para ver essas coisas, assim, é um grupo pequeno, né, de voluntários, para que a gente consiga, assim, atender dentro, assim, de sem aglomerações, né, com poucas pessoas, distanciamentos e tudo mais, mas que a gente possa estar ajudando, né? Se necessário for, até por WhatsApp também, a pessoa se disponibilizando a nos dar os seus dados, que são os seus documentos, por WhatsApp, né? A gente também faz esse atendimento por WhatsApp também. Fernando, quais são as grandes dúvidas das pessoas que não conseguiram ou estão em análise para receber o auxílio emergencial? O que a gente vê bastante, assim, que o pessoal está enfrentando as pessoas que têm MEI no seu nome
não estão sabendo como colocar na hora de cadastrar a quantidade de salário familiar, qual que é a renda real de um dono de MEI, né, de um empresário. Tem bastante gente com problemas de CPF irregular, então isso atrapalha bastante. Lógico que a gente não consegue solucionar todos, mas a gente consegue perceber e às vezes auxiliar a pessoa o que ela deve fazer para corrigir esses problemas que estão acontecendo na MEI, né? Quer dizer, na MEI não, no CPF. Então a gente entra para fazer o cadastro no próprio aplicativo do auxílio emergencial. A gente vê como é que está a situação do CAD único, que é extremamente importante para poder fazer esse auxílio. Consulta o CPF, consulta para ver se tem algum outro problema que está impossibilitando. E caso a pessoa receba no aplicativo que não pode, a gente vê o porquê que não pode e se tem como corrigir, e se a pessoa realmente pode ou não receber esse auxílio, né? Está muito travado ou agora está mais fácil de mexer nesse Agora a gente percebeu que está bem mais fácil. Antigamente demorava muito para você ter qualquer tipo de resposta, demorava demais. Para você saber se foi aprovado ou não foi aprovado, demorava muito tempo. Agora o sistema está bem mais rápido, ele já é quase imediato, alguns casos, se foi aprovado ou se não foi aprovado. Né? Só o pagamento que acaba demorando para poder cair. Daí o governo tem as suas datas de pagamento. Né? Professora Paola, está dando muita confusão e teve gente até que não precisava receber o dinheiro e recebeu, não é isso? A gente percebeu aí que teve assim, empresários que já estavam cadastrados no CAD único que no momento não precisavam e receberam em suas contas. Não só empresários, né? Outras pessoas que ainda estão trabalhando e receberam, quer dizer, era um auxílio que poderia estar indo sim para mais pessoas, mas houve esse erro sim, mas por parte do governo. As pessoas, não é que essas pessoas se cadastraram, elas já estavam lá, já faziam parte desse cadastro. Para obter essas informações, essa ajuda do INESSU Solidário, como é que faz? Vai até a faculdade? Olha, nós temos uns voluntários às sextas-feiras, né, das 18h30 às 20h30. Se alguém também quiser ligar no 3379-2000 para agendar, para tirar dúvidas, eles vão encaminhar para a coordenação ou para o Fernando, que é o monitor do NAF, vai ser encaminhado para nós. Então, assim, de várias formas, a pessoa não precisa obrigatoriamente estar presencial lá, ela pode nos procurar e a gente se acertar como nós vamos fazer esse atendimento para ela, para que ninguém fique em risco quanto ao atendimento. Só esclarecendo, Fernando, tem gente com CPF irregular, o que é isso? Várias coisas podem fazer o CPF ficar irregular. Por exemplo, se a pessoa não votou e não foi justificar, se ela está com uma coisa, principalmente no título de eleitor errado, o endereço que está desatualizado na Receita, né, que a Receita vai puxar a questão do endereço da pessoa, às vezes ela se mudou, às vezes em questão de anos, e esqueceu de na Receita Federal alterar os dados cadastrais. E um problema que acontece muito, mas a gente não consegue resolver lá, e tem que ir realmente na Receita, que a Receita está atendendo isso, é o nome da mãe errado no CPF. Isso acontece bastante, e é frequente, né? E isso só dentro da Receita Federal mesmo para conseguir consertar. E nesse caso, não consegue cadastrar mesmo? Não consegue cadastrar. Ele vai lá no NAF, a gente vê que esse é o problema que está sendo realizado, né? E daí ele vai identificar e falar, olha, então leva os documentos pessoais da mãe, vai na Receita Federal e lá eles estão atendendo a questão de auxílio emergencial e auxílio e o imposto de renda. Então, para essas partes emergenciais, eles ainda estão atendendo. E será que ainda tem alguém que não tem CPF adulto? Não é possível, né? É bem difícil, né? Mas ainda acontece alguns casos, com 18 anos a pessoa ainda não fez. Passou os 18, isso é bem raro, porque a pessoa precisa de CPF para trabalhar, para realizar várias coisas, né? Não tem jeito. Até uma compra online você precisa de CPF. Professora Paola, agora falando mais do NAF, o NAF também faz outros trabalhos, né? Conta pra gente. Sim, o NAF, ele é um núcleo de apoio à Receita Federal, né? Para desafogar a Receita Federal. Então, no NAF, assim, na faculdade, a gente auxilia muito o imposto de renda também, de pessoas físicas, né? Não essas empresas, não pessoas assim com grandes ganhos, pessoas de pequenos ganhos que não têm condições de ir a um contador, alguma coisa nesse sentido, e precisa de uma orientação porque ela teve em algum momento uma retenção de fonte, alguma coisa assim, e ela está obrigada a fazer. Então, neste caso, a gente também faz esse tipo de atendimento. Para o imposto de renda, a gente solicita a doação de 2 quilos de alimento por atendimento. Mas para o auxílio emergencial, não. Tá? O auxílio emergencial é de forma totalmente gratuita, né? Porque aí a gente doa esses projetos, né? Depois o que a gente arrecada, a gente doa em entidades. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, declarações de MEI também a gente faz aqui. No momento, o NAF está focado no auxílio emergencial.
Como o imposto de renda também está próximo, se nós precisarmos tirar alguma dúvida a respeito disso, nós também estamos orientando, que pode ser também via WhatsApp, ou vou repetir o número 3379-2000, que eles vão encaminhar à coordenação e ao monitor do NAF. Muito obrigado, professora Paola Guarizo e o Fernando Guarizo da Inesul. Obrigada. Bom trabalho lá. Obrigada. Muito obrigado. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Vamos conversar sobre gestão pública em todo o país e em Londrina em época da pandemia do coronavírus. Para isso está com a gente um gestor, um empresário que entende do negócio, que é Nelson Tsukarara. Boa noite, Tsukarara, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos. Eu acho assim, né, que apesar dessa momento difícil, né, que o país passa, né, Londrina, graças a Deus, né, assim, está muito bem. Agora mesmo você acabou, né, de ver no Google aí, são mais de 12 mil falecidos, né, com o coronavírus, 180 mil infectados, né. Muita coisa. É muita coisa, né, e a curva ainda está subindo, né. Exato. Tomara que, né, passe logo, vai passar, né. Mas eu gostaria de comentar hoje, né, o que a gente vai ver pós-pandemia. A gente tem que também, né, porque na verdade é assim, né, o PIB do país vai cair, de outros países já caíram, né, vão cair também, o mundo inteiro o PIB vai cair, né, os negócios vão para baixo, enfim. Hoje saiu uma reportagem da Folha Londrina, né, que já se perdeu 30 milhões de receitas. Muita coisa, né? É muito dinheiro. Então, a gente também tem que já estar pensando, né, o que vai fazer, né, na economia pós-pandemia, né? E, na verdade, assim, para que o país, né, o Brasil, Londrina, o estado do Paraná possa ir, né, para frente amanhã, tem que se tomar medidas realmente, né, pesadas, drásticas, né? E você veja bem, né, o orçamento, né, da União, do Brasil, é 4 trilhões e 200 bilhões, né? Aí, esses dias, né, o ministro Paulo Guedes estava falando o seguinte, o orçamento do país é tomado, né,
pelos gastos com o pessoal, que são quase 2 trilhões de reais. Barbaridade. Barbaridade, né? Aí você pega, né, juros e dívida pública, né, porque o país gasta mais do que arrecada, né? Sempre, né? Sempre são assim. 1 trilhão de reais, né? Sobra? Não, de gastos. De gastos. Para pagar dívidas, já que o país fez, mais o juro da dívida. E a Previdência, né, que foi feita a reforma, mas foi uma reforma paliativa, né? São 640 bilhões de reais. Então não sobra quase nada. Não sobra quase nada, você está me entendendo? Então como que vai fazer isso? Ele fala assim, a gente fica com as mãos amarradas, porque não consegue, né, investir em infraestrutura, educação, saúde, enfim, essas coisas que, né, fazem com que também um país, né, apareça, né, a nível mundial para que haja investimento aqui, que as pessoas, né, a comunidade internacional, né, os investidores têm a segurança de querer, né, investir aqui no Brasil. Então, veja bem, tem que se fazer, né, uma reforma, né, muito pesada, entende? Tem que diminuir a máquina pública, o custo, né, porque senão, né, com essa situação vai cair mais, vamos entrar numa recessão, não tem como. Exato. Né? Então tem que haver reforma tributária, reforma administrativa, né? Acabar, né, com as estatais. Né? São muitas aqui no Brasil. E a reforma da Previdência, que foi feito, né, um tapa-buraco, vamos dizer assim. Tem que pensar algo melhor. Olha, tanto os políticos como os governantes, né, vai ter que tomar medidas, né, drásticas, senão, né, o país, né, vai entrar numa situação muito difícil. Muito difícil. Hoje eu vi no LinkedIn, são 50 milhões, né, de pessoas que vão passar fome no Brasil. 50 milhões? Tomara que não. Mas já tem muita gente passando fome. A renda foi embora, não tem o que fazer. Eu acho que essa é a hora em que tem que tomar essas atitudes. Pensando, né, não em politicagem, mas pensando no Brasil, no povo brasileiro, entende, Marcelo? Né? Enquanto isso, um pouco de farra com o dinheiro que deveria servir para equipamentos de saúde, etc. Já no Brasil já há desvios até com esse dinheiro, né? Agora nós estávamos falando agora mesmo, antes da gravação, né? Acho que foi no Amazonas, já teve desvio lá, né? De superfaturamento, né? Que se desviou 500 milhões. Nossa. É brincadeira, né, Marcelo? Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Um absurdo. Né? Absurdo, hein? Agora, vamos falar de Londrina. Dentro de tudo isso que você falou, como é que se encaixa Londrina? Então, eu, né, como pré-candidato, né, a prefeito de Londrina, que aí eu já tive no seu programa, né? Nós chamamos no Podemos, anunciamos aqui. Eu tenho estudado, né, o orçamento. Né? Eu sou um gestor e a primeira coisa que eu vejo na empresa é o balancete. Então eu já vi o orçamento, né, da União, do país, o orçamento de Londrina. Também é a mesma situação, não muda muito, né? O pessoal, né? Olha, veja bem, quero deixar bem claro, as pessoas, né, que já são, né, funcionários, já são servidores públicos, não se pode mexer em direito adquirido. Certo. Deixar bem claro isso, né? Não tem como tirar nada deles. Não tem como tirar, né? Não vamos prejudicar essas pessoas que estão lá já, né? Fizeram concurso público, enfim. Mas também tem que fazer o enxugamento da máquina pública de Londrina. Tem que se fazer as mesmas coisas, né? Tem que fazer uma reforma administrativa, né? Que o custo do pessoal custa muito caro. Nós temos a Capismel já que diz que está meio quebrada já, né? Que é a previdência dos funcionários. Nós temos em Londrina o Sercontel, né? Que é um buraco, né, sem fundo, né? Então o gestor vai ter que ter coragem, porque isso vai prejudicar a saúde, a educação, né? A segurança. Vão ficar sem dinheiro. Aplicação em infraestrutura, né? Desse jeito a cidade não vai. Você está me entendendo? Então, é isso que tem que acontecer. Tem que ter, né? Tanto o próximo prefeito vai encontrar uma situação já difícil da prefeitura, né? Prefeitura, nosso orçamento é quase 2 bilhões de reais por ano. Será que vai cair? Com certeza, já está caindo, né? A prefeitura já perdeu 30 milhões de reais de receita nesses março e abril.
né? A previsão é de 120 a 160 milhões de perda de receita nesse ano de 2020. É muita coisa. E o ano que vem? Entendeu? Então, e a gente tem que, né, o governante tem que pensar na vida das pessoas. Né? O prefeito é como se fosse um pai de família que tem que cuidar dessa população, né, de quase 670 mil habitantes, né? Londrina tem. Tem que cuidar da vida das pessoas, de a pessoa ter habitação, ter comida, ter educação, ter saúde, ter segurança. E precisa ter dinheiro para cuidar dessas coisas básicas. E sobrar um dinheirinho para fazer investimento, para fazer melhoria na cidade. Como vai fazer sem dinheiro? Não vai ter jeito. Então, é isso, Marcelo. Dr. Nelson Carrara, muito obrigado por essa análise. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Marcelo. Até. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha, muitas empresas em Londrina, em todo o Brasil, já fecharam as portas. Por quê? Evidentemente, o faturamento caiu quase que a zero e a maioria não tem capital de giro. Para conversar sobre esse momento e essa questão, está conosco o advogado e contador Jair Ancioto, também do Escritório Patriarca, que veio conversar com a gente sobre isso. Boa noite, Jair, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem, e você? Vamos começar com o assunto capital de giro, Jair. Capital de giro. A maioria das empresas não tem um bom capital de giro, né? A maioria não se preocupam também com isso aí, Marcelo. O capital de giro é o sangue, é o coração da empresa. Capital de giro, hoje as empresas, todas as empresas, desde o início das suas atividades, quando ele vai projetar, criar uma empresa, ele tem que ter já na mente essa formação desse capital de giro. O capital de giro, ele precisa, para fazer os investimentos, para fazer a empresa girar, ele precisa ter capital de giro. E se ele não tiver essa disponibilidade e não tiver um projeto ou tiver uma reserva, ele cai em empréstimo bancário, ele vai ter que fazer antecipação de vendas. Então a empresa, muitas vezes, quando ela começa a atividade ou no decurso do período, eles começam a descapitalizar a empresa, eles começam a perder o potencial de capital de giro.
O que leva a empresa, dessa descapitalização, a entrar em endividamento. Hoje, com essa questão de coronavírus aí, com esse problema de fechamento, uma grande parte das empresas que não estavam preparados com isso, não se preocuparam em formar esse capital de giro, vão ter dificuldades. Grande massa de empresas aí vão fechar. Porque o faturamento caiu quase que a zero. Uma boa parte zero. Se você em shopping, por exemplo, está zero, né? Se você pegar o comércio em si mesmo hoje, abre e fecha, estão a zero. Os que conseguem trabalhar com delivery, alguma coisa, ainda tudo bem, mas caiu 80%, 70% do faturamento. E essas empresas que não estavam preparadas e não tinham com essa formação de capital de giro, vai ser difícil resistir, porque os compromissos, eles não caíram no normal. O aluguel pode negociar, mas não deixou de correr. Os impostos que tinham, muitos tinham impostos atrasados com parcelamento, continuam normal. Os impostos incidentes que estão à empresa continuam normal. Não foram perdoados. Não foram perdoados. Houve postergação, houve alguma coisa, mas perdoado não. Vai ter que pagar, em outras palavras. Fornecedor. Fornecedor, não vai ter que pagar. Ele pode negociar com o fornecedor dele para pagar daqui uns dias, daqui um mês, 2 meses, mas vai ter que pagar. Ou paga ou o cara para de fornecer. Ou para de fornecer, porque também a empresa que forneceu tem que ter o giro deles. Então esse capital de giro, se a pessoa não planejar, não fizer um planejamento e deixar sempre uma reserva, deixar esse dinheiro para o giro da empresa, numa eventual situação dessa, de uma calamidade, uma situação emergencial, a pessoa não resiste, eles perdem todo o poder de investimento, poder de compra, poder de tudo. Muita gente pergunta, mas qual que é o percentual aí que tem que ir para o capital de giro e tal? Boa pergunta isso aí. O capital de giro ele é formado por os recebíveis, dinheiros aplicados em banco e estoque. Estoque de giro. Porque não adianta você ter um estoque da mercadoria na sua empresa e ele é um de giro baixo. Eu tenho um estoque, mas vou vender ele daqui 90 dias. Não pode contar com ele. Exato. Então tem que trabalhar com um estoque que gira. Então se você pegar hoje o capital de giro, tem que ter o dinheiro em banco, dinheiro em caixa, investimentos, aplicações e estoque de mercadoria que faz giro. Vamos dizer que você vende um produto a prazo, média de 45 dias. Só média, assim, hoje, de vendas de fornecedor, hoje, média de recebíveis são 45 dias. Você tem que ter um patrimônio vinculado, uma reserva vinculada, para você bancar a sua empresa durante 45 dias. Até receber. Até receber. Quando você tem recebível, então você trabalha com giro. Você pagou 10, recebeu 10, então você está dentro do giro. Então, por isso tem que computar o recebível. Mas recebível, não os duvidosos, né? Não pode somar aquele que não vai te pagar. Não pode aquele que não vai pagar. Então, se você somar tudo isso, esse é o capital de giro. Muitos empresários hoje, eu tenho uma reserva, eu tenho um recebível bom, eu tenho uma aplicação boa, eu vou desviar, vou construir uma casa, vou comprar apartamento. Aí começa o problema da empresa, porque ele começa a desviar, descapitalizar a empresa para a pessoa física. A pessoa física, ele lá não tem renda. Ele começa a fazer o quê? Baixar, eu tenho muito estoque, vou baixar estoque. O estoque, uma vez vendido e ele não reposto, é prejuízo. Agora, a casa ou o apartamento, ele não vai ter retorno, não vai ter giro. É um investimento fixo, que a gente chama de imobilizado. Ele imobiliza o dinheiro dele. Então, ele não entra em giro. O empresário hoje inteligente, o empresário hoje empreendedor, ele não se preocupa em investir nada em pessoa física, ele vai empreendendo dentro da sua própria empresa, comprando maquinário. Por exemplo, eu tenho que fazer um investimento de uma máquina, ou de um produto, ou de uma informática, para melhorar o meu procedimento. Tem que ver se essa máquina vai ter renda para você, ou vai ter menos custo, vamos dizer, diminuir o custo dele. Nessa diminuição de custo, a minha máquina custou 1 milhão, mas eu vou pagar 20 mil por mês de prestação, mas que esses 20 mil ela recupera, ela me produz, ou ela me diminui meu custo, não tem problema nenhum. Mas dentro do patrimônio, dentro da empresa, para fazer a empresa funcionar. Sim. Não fazer coisa imobilizada à parte. Como muitos fazem. A maioria faz isso. E aí entra o problema. Começa a desviar, depois faz falta na empresa, entra em banco.
Porque ele não quer descapitalizar, não quer vender a casa dele ou o apartamento dele, ou um outro tipo de investimento, chácaras, etc. E fica endividado. Carros importados, aí fica endividado. Não abre mão de nada. O endividamento é uma outra oportunidade que eu tenho que vir conversar com vocês aqui, falar com os telespectadores. Como sair disso ou como não entrar? Como não entrar e como funciona você fazer desconto de duplicata. Isso é interessante. É muito interessante. Só para dar uma dica para você. Até um certo limite de desconto de duplicata de endividamento bancário, você está pagando com antecipação de vendas. Certo. Como se fosse venda antecipada. De um certo limite, que é aí que eu quero trazer para você depois, para os telespectadores, mostrar o seguinte: o empresário tem que saber disso. Ele passa a ter que mexer no lucro líquido da empresa, porque as vendas já foram comprometidas. Certo. A partir dele tem que trabalhar com o lucro líquido. Se a empresa der X% de lucro líquido, 5% ou 10% que seja, o lucro vai diminuir muito. Ele vai começar a comprometer o lucro líquido da empresa. Nesse lucro líquido da empresa, se ele tem um X% e um endividamento de Y, muitas vezes o próprio lucro líquido não consegue bancar. Ele entra o quê? Em insolvência. Aí entra em insolvência, por que vai? Para a recuperação judicial, certo, ou vai à falência direta. Por conta do alto índice de endividamento, que ele deixa de trabalhar com antecipação de vendas e entra com utilização de lucro líquido. Então é muito interessante isso aí, mas isso eu quero falar numa outra oportunidade com mais detalhe, trazendo alguns gráficos bem legais para isso. E temos um minuto para encerrar. E os bancos, Jair, eles emprestam, o negócio deles é emprestar, porque eles querem, né? O banco vende, a mercadoria de banco é dinheiro, né? Nessas horas ele não diz pro cara, você vai quebrar. Não, ele quer emprestar dinheiro. Uma garantia, quer emprestar. E o fundamento do banco, a proposta do banco é vender dinheiro. Você entrou, o problema é o risco é seu. E depois que começa a entrar em banco, Marcelo, é uma bola de neve. Você começa uma conta pega aqui para pagar aqui, faz outra para pagar lá. E o banco, muito oportunista, muitas vezes começa as taxas de banco, começa a aumentar. Eu não posso fazer isso, como ele está sabendo a necessidade da pessoa. Ele de juro de 3%. Ontem mesmo fechou um cliente, teve que fechar um negócio com acho que o Banco Itaú, ou o Santander, não me lembro, a 7% ao mês. Nossa. Capital de giro. Eu falei, mas você não vai pagar nunca, com todo respeito. Jair Ancioto, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado, Marcelão, um grande abraço também. Boa noite para todos.